Olá, pessoal! Hoje eu vou conversar com Alexandre Moreno, que é engenheiro agrônomo, educador, facilitador, um amigo de mais de 20 anos e autor do primeiro livro sobre facilitação, não é isso? Vamos contar para o pessoal o que é a facilitação, Ale, que eu acho que vai ser a essência aqui do papo que a gente vai ter hoje. Vamos conversar sim. Bom, primeiro uma honra conversar com você, amigo de longa data. A facilitação eu entendo como um jeito de ser, como um jeito de facilitar as relações de ajuda dentro de uma empresa. Acho que um jeito mais metafórico de explicar isso é como se ela fosse um andaime de um prédio que está em obras. E esse andaime dá apoio para que as pessoas subam ou para que aquele prédio seja formado. Até o momento que esse andaime é retirado. Então, primeiro que não é criada uma relação de dependência andaime com prédio. Você não vê prédio com andaime depois de estar pronto. E outra que aquele andaime é usado até a hora que é para precisar ficar lá. O andaime jamais será o prédio. O que eu quero dizer é que a facilitação, quando um facilitador oferece condições de ajuda para uma empresa, para um time de liderança, por exemplo, eu não sou a empresa. Eu não entendo da cultura daquele lugar tão profundamente para ficar numa posição que muitas vezes eu vejo de quase pretensiosa, dizer para a empresa o que ela deve fazer, sendo que eu não estou lá todos os dias. Mas eu posso facilitar condições de ajuda com um olhar estrangeiro mesmo. Mas além da metodologia, que eu acho que é o mais fácil de fazer e resolver, é uma escuta profunda do que está ali posto, para que seja construído um caminho ou de liderança que seja o idealizado por aquela organização, qualificar o time na perspectiva da visão de negócio daquela empresa, para onde ela está indo. A facilitação está nesse lugar, ocupa esse lugar. E o facilitador ou facilitadora, na minha perspectiva, que eu trago no livro também, que você me ajudou a construir, um primeiro olhar para essas pessoas é esse exercício dele com ele mesmo, para ele se reconhecer, se entender que jeito é esse que eu me coloco a serviço do grupo, escutando o grupo, para não correr o risco de eu impor em algum instante, né? O melhor jeito dessa empresa agir é tal, ou liderança aqui, ou abrir um monte de PowerPoint e começar a ler um monte de coisas. Se for um monte de PowerPoint para ler um monte de coisas, não precisa do facilitador, é só mandar um monte de PowerPoint que o grupo mesmo lê. Então é esse lugar. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu. O Ale citou o livro sobre facilitação e, na verdade, acho que essa conversa ela é super icônica, porque eu vivia num ambiente total de comando e controle, aprendi essa escola, e aí um dia, quando eu já estava empreendendo, o Ale me convida para ser ghostwriter do livro, que agora já está na segunda edição. Eu disse sim, claro, começamos o processo, e aí o Ale me ofereceu ajuda. Ele falou assim, não, nós vamos fazer esse livro juntos, a 4 mãos. E aquilo foi uma disrupção, assim, porque como assim você vai me contratar para eu fazer um trabalho e você vai fazer junto comigo? Como assim eu não vou entregar sozinha? Então foi ali que eu entendi o que era um trabalho colaborativo. E aí depois o processo de produzir o livro, de lidar com aquele conteúdo, também foi um divisor de águas, né? Porque o livro ele bebe da fonte do Carl Rogers, né, que é um psicólogo humanista, certo, Ale? Certo. Acho que o Ale pode falar mais. E aí entender todo esse processo que o Carl Rogers nos ensina, né, sobre tendência atualizante, sobre a abordagem centrada na pessoa, acho que faz com que a gente perceba a necessidade de estar constantemente olhando para o outro, né? Que quando a gente olha para o outro, a gente tem um potencial de transformação do ambiente, né? Então, não sei se você quiser falar um pouco sobre essa temática do livro, né, que vem há quantos anos ajudando grandes empresas, né, por meio da síntese. Acho que você pode contar um pouco essa história. A abordagem chegou aqui em 2015, se eu não me engano, a abordagem centrada na pessoa, então ela tem como precursor o Carl Rogers, como você disse, é um psicólogo da linha humanista, que é uma das linhas da psicologia. O Rogers escreveu livros olhando para a psicologia, né, para o processo terapêutico e tudo mais, mas ele também escreveu livros pensando na educação. Então, quando eu encontrei o Rogers, não pessoalmente, porque ele já morreu, mas quando eu encontrei o Rogers na literatura, eu percebi que existia uma aderência do jeito de pensar daqui com aquilo que ele
trazia como também educador. E aí o que o Rogers fala muito, quase o tempo todo, é sobre, de novo, o jeito de ser, tanto do psicólogo quanto desse facilitador dos processos de aprendizagem. E que acho que algumas coisas estão ali. Um ponto é como eu saio dessa relação de controle para essa migração do processo de confiar no outro, de confiar na capacidade do outro encontrar o caminho dele mesmo, né? De novo, é muito estranho eu achar que eu sei mais sobre a Thaís do que a própria Thaís. E isso se dá também numa relação no mundo da educação. O que o Rogers traz é que um grupo de pessoas que vivenciam um processo onde a abordagem centrada na pessoa tá ali presente, é um jeito de facilitar esses outros, e por que não um facilitador, a terem acesso a muitas vezes recursos que estão dentro dele mesmo, ou recursos que estão disponíveis no grupo. Então, tanto seja um recurso comportamental, quanto a qualidade da comunicação, quanto recursos que às vezes eu nem reconheço em mim. Falo, nossa, eu sabia gerenciar conflito, nunca tinha percebido isso. Porque muitas vezes nos processos de educação corporativa tem tanta desconfiança de que você não sabe, isso muitas vezes também não nasceu no mundo corporativo, nasceu muito antes, que eu não consigo mais acessar o que eu sei fazer. Parece que eu espero alguém de fora dizer para mim, olha, faça isso, faça aquilo. Então acho que o processo da facilitação pela abordagem centrada na pessoa considera o outro, considera os saberes do outro, considera empaticamente o outro. E acredita que o outro, por ele mesmo, vai encontrar os caminhos que ele precisa encontrar, no tempo dele, não no tempo que eu desejo. Porque também é outra fala recorrente, vamos nivelar um grupo. Fala recorrente que você diz quando você está lá com as empresas. Vamos fazer um processo de aprendizagem para nivelar o grupo. Como vou nivelar? Eu e você partimos de pontos diferentes, já começa daí. Então, jamais existe nivelar alguma coisa e nivelar nenhum tipo de conhecimento. Então, agora, como esses saberes que estão no grupo podem, juntos, e aí entra a colaboração, né? Fazer essa mistureba toda. A colaboração é meio que um omelete, onde eu não sei onde é ovo, onde é gema. Onde é clara e onde é gema. Eu vou batendo tanto isso que, sei lá quem que é clara e quem é gema aqui dentro depois que eu virei omelete. Essa mistureba toda. Essa união de saberes, como a gente inclusive coloca na terceira depois de tanto aprendizado que a gente teve aqui na síntese. Essa união de saberes e que não precisa ser, esse saber veio da Thaís, saber veio do João, da Maria. Não precisa nomear mais, né? Não, esse saber é dali, é daquele coletivo, é daquele grupo, é daquela empresa, tá ali, né? Tá vivo. E vai se transformando também à medida que outros ovos chegam, né? Ou outros temperos, se fosse uma cebolinha, ou um pedaço de queijo, sei lá o quê. Vou misturando sal, tudo isso vai compondo esse grupo. Então, acho que quando eu olho para a abordagem, ela também liberta o facilitador. Porque eu acho que passa por ele mesmo se reconhecer, se entender, e entender que ele não precisa ser dono de todos os saberes, de todo o conhecimento e de estar lá, entregar. É outro lugar. É o lugar do aprender coletivo, da construção coletiva, e as metodologias estão a serviço. A gente começou um papo aqui antes de gravar e você estava me explicando o seu olhar em relação à diferença de quem quer ensinar e quem quer que o grupo aprenda, não é? Então, eu achei super bem colocado esse teu raciocínio e queria dividir aqui na gravação também. Então, aí eu vou dar uns passos para trás, né? Porque para olhar um pouco do espelho que existe entre o mundo da educação corporativa e da educação básica. Básica, eu tô falando de educação toda que antecede ou a escola, a universidade, tudo que vem antes, que nos levou até o trabalho. Ok. A educação de base, ela é baseada, não vou dizer que 100% das escolas são assim, mas grande parte das escolas são assim, na estrutura de ensino mesmo. Então alguém sabe, um professor está lá na frente falando, você está copiando, anotando, vai cair na prova, você estuda para a prova, entrega, e assim vale. Aí tem uma chamada, não tem uma chamada? Tem uma prova, aí tem carteira enfileirada,
tem disciplinas, que é o nome das matérias, chama disciplina, né? Disciplinas, tem grade escolar, olha o nome, grade escolar, todas essas coisas estão ali, né? E aí isso tudo está nesse ambiente onde o controle prevalece. Porque grade, disciplina, prova, chamada, avaliação e tudo mais, já te convida para uma perspectiva de controle. Total. E uma relação de poder. E de obediência, né? E uma relação de poder muito bem definida. Quem manda naquele lugar é o professor. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo assim, então joga tudo fora, todo mundo arranca, quebra tudo e vai para o outro lado, que também às vezes é um erro, então vai de qualquer jeito. Não fala de qualquer jeito. Mas como que eu ofereço conteúdos como, por exemplo, trigonometria para um estudante de uma maneira significativa? E aí a gente volta para o Rogers, que escreve muito sobre aprendizagem significativa. Então, como que eu ofereço isso? É do mesmo jeito de sempre? Lendo lousa, entregando, anotando, querendo na prova e controlando tudo e todos, e bravo porque aquele aluno, teoricamente, não aprendeu, e ele não aprendeu, como assim? Eu ensinei e ele não aprendeu. É isso que acontece. O espelho mesmo da escola está na educação corporativa, em que muitas empresas investem na educação corporativa com essa perspectiva do comando e controle ainda. Então, eu tenho um monte de adultos... E muitas vezes o conteúdo da educação vem para tentar tirar a cultura organizacional do ambiente de comando e controle. No entanto, o modelo que se pede para o treinamento, ele é o de comando e controle. Uma empresa fala assim como a escola às vezes tem lá na sua placa, uma empresa é a mesma coisa. Não tem muita diferença. Fala assim, queremos pessoas mais autônomas, protagonistas, espírito de dono, etc. O que acontece é que, tanto na escola quanto na empresa, há um déficit de confiança. E onde não tem confiança, não tem aprendizagem, não tem segurança. Como estar num lugar que eu não tenho segurança para aprender? Porque tem sempre alguém me olhando ou dando uma bufetada na minha mão que eu errei. Ou um X vermelho na escola, ou algum tipo de gestor errou. E aí não vai. Não é à toa que o mundo do trabalho está doente. Sim. E o mundo da escola também está doente. É só olhar o que tem acontecido com invasão de escola, violência e tudo mais. Então, concorda que tem alguma coisa está errada? Sim, sem dúvida. Então, para mim, o que não está... acho que o convite para esse lugar de sair do ensino conectado muito ao mundo do controle e a experiência centrada totalmente nos conteúdos. Eu entreguei os conteúdos, não importa se é de liderança ou de trigonometria, se é de uma pseudo-colaboração ou se é de biologia, não importa. Como eu convido isso tudo para a gente migrando para uma experiência de, talvez um primeiro momento de ensino-aprendizagem, a gente pode ter o equilíbrio das duas partes. Tá tudo bem. Agora eu ensino, agora a gente convida para aprender, eu reflito sobre esse meu papel, agora eu aperto um pouco, agora eu solto. Tá tudo bem, é um processo, não vira maluquice. E quando eu caminho para um outro ambiente, onde é um ambiente mais facilitado, sim, e aí a confiança é o elemento chave. É o elemento que vai ajudar a construir essas relações de colaboração, inclusive. E como eu colaboro num ambiente que eu não confio? Como é que você tem visto isso dentro das empresas? Você está dentro de grandes empresas, né? Pela síntese. Grandes corporações. Sim. De multinacionais a grandes empresas de empreendedores. Como é que você enxerga a visão dessa liderança hoje para essa questão do vamos migrar do comando e controle para um ambiente de confiança, um ambiente de corresponsabilização, um ambiente de autonomia? Você acha que é um movimento que acontece? Eu acho que é um movimento. Eu acho que não tem volta. Mas é um processo, né? Assim como o movimento é um processo mesmo. Porque vai passar muito pelo indivíduo, por cada um dos decisores aí, um exercício interno de confiança. Primeiro, quanto eu confio em mim mesmo para poder confiar no grupo. De novo, a abordagem está aí falando, né? Passa por mim primeiro, não passa pelo grupo. Então, assim, é o grupo que tem que se responsabilizar. Não, mas quanto eu de fato confio nesse movimento. O que eu tenho visto nas empresas que a gente já está há um tempo, há 10, 12 anos, é que é um caminhar. Mas as regras, quando construídas, por exemplo, podem ser construídas com aquelas pessoas que estão lá. Por que sou eu que tenho que decidir a hora do café? Ou por que sou eu que tenho que decidir o que eles vão comer no café? Ou por que mesmo numa trilha de liderança desenhada aí, em algum instante, a gente não possa sair da trilha
para resolver questões que estão vivas naquele grupo. Aí é um exercício de um movimento de maturidade, acho que é, e do grupo, de um movimento do grupo para chegar nesse lugar, para falar, peraí, isso aqui está vivo na história, eu confio que nós vamos resolver, isso é mais importante do que aquela questão, eu vou ter que abdicar um pouco desse plano de aula, que está muito no aspecto do controle ainda, para poder cair no aprender. Então, é quase o miolo do campo aqui, ensino-aprendizagem. Eu vou para lá, vou para cá. Esse faz parte do processo. Se eu faço ruptura, normalmente dá errado. Então, faz parte do processo. E eu acho que as empresas que já caminham numa direção mais facilitada, trazem isso para a sua cultura, para suas reuniões, acreditam na voz do outro, a qualidade da escuta melhora. E o RH também sai de um lugar isolado para um lugar junto. O RH também sai de um lugar de que sabe para um lugar que não sei. Porque eu vejo o RH fazendo esse movimento. O RH corre esse risco de saber mais sobre uma área comercial do que a área comercial mesmo. Então, como ele faz esse movimento para reconhecer os saberes da área comercial e fazer com ele, não fazer para ele? Para mim, essa é a grande mudança. Quando eu faço com o outro, eu estou fazendo com você de mãos dadas. O livro a gente fez com, você não fez para mim. E não daria certo fazer para mim porque eu não me reconheceria no livro. E o contrário é verdadeiro. Então fazer com o outro dá mais trabalho também. Sim. Que tem, vamos ceder, flexibiliza, etc. Mas se um RH está pensando numa solução de aprendizagem para a equipe comercial, ela não pode tomar essa decisão no ar-condicionado da sala dela. Eu estou na área agrícola, eu sou agrônomo. É uma das minhas coisas que você colocou aí na formação. Eu não posso ter um RH da área agrícola no ar-condicionado da Paulista pensando num cara que está no Mato Grosso andando de carro para vender adubo para soja. E achando para ele o melhor treinamento seria XPTO. Sem rodar com ele no campo. Conversar com ele, escutar. Então as empresas que fizeram esse movimento, que fazem esse movimento de sair desse fresquinho do ar-condicionado, no caso do agro, estou dando esse exemplo de uma empresa agrícola, e sentar do lado do cara, e sujar o pé de barro, e andar, entender a relação com o cliente, conversar com ele. Então, o que te ajudaria aqui, como a gente pode construir junto, muda de patamar. Então, para mim, acho que esse é um esforço do RH, passa pelo RH, passa pela liderança, passa por todo mundo, esse movimento de fazer com e não fazer para. Bom, eu acho que, sem dúvida, esse olhar do Alê é o que torna a síntese uma consultoria única. Né? Não conheço outra que tenha a facilitação como algo tão potente nas trilhas de aprendizagem que a síntese leva para dentro das organizações. E eu acho que o Alê, né, ele bebeu tanto da fonte de Rogers que ele é uma tendência atualizante em pessoa, assim como a síntese. Então, a gente teve a oportunidade de fazer uma viagem para a África. Ele montou um programa, depois ele fez mais umas 2, 3 viagens, né, levando grupos para um processo de aprendizagem na Cidade do Cabo. Foi uma experiência incrível. Depois o Ale chegou a ser sócio de escolas públicas, né, Ale? Não, escola privada. Escolas privadas. E agora montou o Instituto Dorcas Rodrigues. Dorcas, o nome da avó Dorcas, que eu tive o prazer de conhecer. Uma mulher linda, alegre, que contagiava os ambientes. E acho que tudo isso vem oxigenando a síntese, tornando a síntese sempre uma tendência, né? A síntese, para mim, ela é um trend, assim, dentro do universo da educação. E aí você agora tá lá na educação de base, né, tendo essa experiência e transportando isso para os treinamentos que você faz para o mundo corporativo. É isso? É essa a história? Também. E acho que é o contrário também. Então, porque a experiência na facilitação da síntese e na relação com as empresas me levava sempre a pensar assim, eu estou no mundo corporativo, mas e o que vem antes? Então, aí surge primeiro essa história de virar sócio de uma escola, e na escola aprendi muito com todo o jeito de ser da Escola da Ponte de Portugal, que é conhecida. Então um dos sócios tinha sido diretor da Escola da Ponte, então eu fiz quase um MBA prático em educação, numa educação bem centrada na pessoa, né? Muito, só que para molecada. Mas com o tempo percebi que a escola era um quadrado muito pequeno perto das coisas que eu tinha na minha cabeça, que dá para ir muito além. E aí eu saí da escola e tempos depois
surgiu a ideia de construir um instituto que olha para a educação de base. E aí eu acho que aprender com a educação de base, levar os 20 anos de conhecimento da síntese também para a educação de básica como quase o chassi desse carro, facilitação, abordagem centrada na pessoa, metodologias de aprendizagem, a relação com o líder e educador da escola, o diretor da escola, que vive dores e amores que um líder do mundo corporativo também vive. Uhum. Então, eu olhar para esse ambiente, aprender muito com esse ambiente, mas também contribuir com esse ambiente com a aprendizagem da síntese, com a bagagem da síntese. E o contrário é verdadeiro, porque toda vez que eu vou lá, eu me renovo, revigoro, me encho de esperança para voltar para a síntese pensando, peraí, tem coisas aqui que a gente pode melhorar, eu ouvi uma fala, eu tive uma sacada de um aluno. Vou te dar um exemplo, a gente fez uma empresa, um encontro entre diretor de escola e diretor corporativo, mediado pelo RH e com a gente, para discutir essas perspectivas, para falar, por exemplo, de ESG. É um assunto que está aí na pauta de todo quanto é RH, de todo quanto é empresa, mas o E, ok, às vezes o G acontece, mas o S ainda é um lugar. Uhum. Então, com essa conversa do S, o que é o S, o social, Uhum. para o RH, para essa empresa, e o que é o S quando eu converso com uma escola e que faz um movimento lá dentro de transformação nessa escola. É uma pauta riquíssima. Sim. E também de se reconhecer, de falar, nossa, isso também tem aqui, conflito tem ali, tem aqui é criança, aqui é adulto. Então eu não sei quem alimenta quem. Acho que no começo começa a síntese colocando muito dos seus saberes a serviço da escola, não como pretensiosamente achar que sabe mais sobre escola, porque eu não sei. Uhum. Então, eu estou estudando agora no Gerando Falcões, estudando para entender o que é o terceiro setor, estudando para virar um líder do terceiro setor. É um mundo muito novo para mim. E aí vem tudo isso do outro lado. O que é, por exemplo, estou lendo Yunus agora, o Muhammad Yunus, que é o prêmio Nobel, que foi o prêmio Nobel da Paz. Assim, como a gente acaba e olha para as questões da pobreza. Uhum. Como a gente traz dignidade. Isso bate na porta das empresas também. Então, e vem do terceiro setor esse olhar do cuidado, que vai muito além da escola, do cuidado com a comunidade local, de como melhora, ao invés de eu subir muro e blindar, colocar cerca elétrica, como eu derrubo o muro, aproximo e melhoro o meu entorno. Então, para eu sair desse SG greenwashing e virar um ESG de verdade. Então, acho que, talvez pensando em médio prazo, a gente aqui com a Síntese, junto com o Instituto, a gente ampliou o nosso olhar para assim, vamos olhar, a gente está olhando a educação inteira. Duvido que a consultoria faça esse olhar, mesmo sendo dois, um é negócio e um é negócio social, mas cruzando tudo isso, a gente amplia muito. E acho que essa perspectiva de ampliar tanto contribui muito com a empresa. Muito com a empresa, porque são muitos olhares. E a África veio como um tempero bem africano, muito apimentado nessa história, de trazer para a gente que a cidade, as pessoas que compõem uma cidade, constroem as histórias de uma cidade, também é educação isso. A gente aprende com qualquer pessoa. E aí a jornada tinha uma intencionalidade de aprender com o outro e de escutar as histórias do outro e de se reconhecer em parte ou no todo com a história daquele outro. Uhum. E a gente se transformando dia a dia, à medida que a gente foi tendo um contato. Não era nem uma jornada nem tão longa, né? Tá, assim, tipo, de uma semana, mas que eu lembro que na volta a gente ficou sentado junto no avião. Foi. E tipo, meu Deus do céu, o que foi isso que aconteceu demais. Aqui? Impactante, visceral. Total. Então, se aprender não passa por aí, pelas vísceras, pelo coração, é só ensino. Porque fica só na cabeça. E na cabeça, que emoção tem só quando eu penso, né? Só, pensei, mas não senti. Então, acho que o convite na facilitação é que a gente sinta o que a gente aprende, né? Sabe, cientificar o que eu apreendo dentro de mim. Não o que te ensinaram sobre... Se você tivesse aprendido o que a escola te ensinou, eu perguntaria qualquer coisa sobre tabela periódica, hoje você saberia me dizer. E no trabalho é a mesma coisa. Então, acho que é esse monte de coisa que faz ser omeletão, para voltar para o omelete, que acho que tem a síntese. E esse desejo que eu tenho inquieto de colocar em movimento o tempo todo, né?
porque senão morre, né? Fica parado. Então, o que pode acontecer? Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse é talvez aqui para encerrar, quem ouve você falar e às vezes não se dá conta de tudo que é consolidado aqui, pode achar que você é um sonhador. Você pode até ser um sonhador, mas com alto nível de execução. Né? Porque é muito lindo ver você conseguir colocar em prática verdadeiramente todas essas crenças, né? Todos esses conceitos. Mas eu não sonho sozinho. Então, acho que isso é importante dizer. E eu acho que também isso conversa com as empresas. Então, primeiro sonhar grande e pequeno no mesmo trabalho, é uma frase Já clássica dizia Jorge aí. Paulo Lema. Então, eu sonho sempre grande, a utopia, quero mudar a educação no Brasil, quero pensar, eu queria estar em tudo quanto é empresa levando a facilitação e pensando. Então, acho que esse é um sonho. Mas não adianta eu ficar aqui da minha cadeira, do meu lugar, pensando, e se. Então, a gente aqui dentro, e você viveu essa jornada, forma constantemente, eu não gosto nem dessa palavra, mas constantemente, pessoas passam pelo nosso processo de imersão e facilitação, para que essas pessoas entrem, ou como facilitadores nas empresas, ou como a Síntese, ou por outros lugares, chegando, levando essa perspectiva humanista. Acho que isso é bem importante. Então, e no terceiro setor a mesma coisa. Então, o que eu quero dizer é que não faço só. E não daria para fazer só. Sem dúvida. Então, hoje a gente tem no Instituto já a possibilidade de atender 80 escolas, porque já tem rede para atender 80 escolas. Estou falando de rede, não sou eu só. Eu posso pensar, desenhar, articular, chamar grupo, isso eu sou muito bom de articular, conversar, né? Mas para ir lá na linha de frente na escola, eu preciso de mais pessoas para fazerem isso. E aí é como esse propósito está em todo mundo mesmo, né? E essa é uma fala também constante. O que é o tal do propósito, né? Então, o propósito também é visceral. Só contando a última história, outro dia eu estava na escola lá e um menino falou para mim assim, com um projeto aqui do Instituto, menino de uns 15 anos, ele disse, com um projeto aqui do Instituto, eu achava que a escola acabasse aqui no 9º ano. Mas aí, vivendo tudo isso aqui, eu voltei a sonhar. Eu posso ir além. Que lindo. E aí, então, quando você escuta isso, aí fala assim, esse é o tal do propósito. Encontrei ele, né? Então, é sempre tempo de encontrar. E tá no simples também, não tá numa... Eu não falei de um óculos tecnológico, de uma tecnologia XPTO, de um aplicativo. Eu falei de um menino de 15 anos me contando que ele voltou a sonhar. A gente tá falando de relações, né? Porque, no fundo, só é CPF, é gente com gente. Exato. É gente com gente. Então, e o que nós vamos levar daqui? Nada também, né? Quando a gente se for. Isso que eu falo, que o grande poder de execução é disseminar isso e angariar pessoas para esse lugar melhor. Então, eu te agradeço por ter me trazido para este caminho. Obrigada. Eu que agradeço. Muito bom. Obrigado, viu? Conte comigo.